Capítulo 359 O verdadeiro rei demônio Vandaliel. Esse era o desespero de se deparar com um predador esmagadoramente poderoso. Não, era o desespero de estar dentro das mandíbulas do predador, empalado por seus dentes afiados. Conteúdo patrocinado. Por quê? Porque os fragmentos do meu corpo falam com a sua voz e se referem a si mesmos pelo seu nome. Guduranis gritou enquanto resistia desesperadamente a esse desespero. Ele estava irracionalmente irritado e fervendo de ódio por Vandaliel. Bem, eu também estou bastante confuso sobre isso, e disse Vandaliel. O desenvolvimento dos fragmentos do rei demônio submetendo-se a ele em vez de Guduranis, que deveria ser seu corpo principal, era algo que ele esperava. Mas ele não esperava que os fragmentos realmente se tornassem ele. Eu esperava que se você fizesse uma última tentativa desesperada de sair desta situação usando o pouco de mana que lhe resta, você faria um ataque suicida contra mim e tentaria recuperar os fragmentos, então no final, seu ataque terminou pousando, disse Vandaliel. Isso deve ser algum tipo de piada. Por que meu corpo se tornou seu? Porque eu, o rei demônio Guduranis, tive meu corpo roubado de mim. Guduranis gritou, tentando contra-atacar Vandaliel e tentar escapar. Mas os braços que ele balançava com tanta força, o nariz que lhe permitia voar e disparar ataques de canhões de ar, o cérebro que o ajudava a lançar magia, as glândulas sebáceas, as almofadas das patas, nenhum deles estava fazendo o que Guduranis desejava. Eles para. Não creio que a questão do porquê precise de ser respondida, disse Vandaliel. Mesmo agora, ele estava absorvendo o corpo de Guduranis. Com um som surdo de carne e ossos rangendo, ele absorveu os braços que perfuraram seu coração. Sobrevivência do mais forte. É a lei que você pregou, e tudo o que está acontecendo agora é que os fortes estão devorando a carne dos fracos. Não há nada de questionável ou ultrajante nisso, não é? Disse Vandaliel. No passado, Guduranis iniciou sua invasão no mundo de Lambda para viver. Ele não teve nenhum pretexto para fazê-lo e não demonstrou piedade, nem compreensão, nem desejo de coexistir com os habitantes deste mundo, ele simplesmente travou guerra contra eles, contaminou o mundo, criou monstros e realizou massacres. E neste caso, Vandaliel era um ser mais poderoso, e estava esmagando Guduranis e tirando tudo dele. Não havia nada de misterioso nisso. Silêncio, seu monstro covarde que está obcecado em ser humano. Guduranis rosnou. Ele não era o tipo de ser que aceitaria essa retribuição e se resignaria graciosamente ao seu destino. Ele desistiu de tentar recuperar o controle sobre seu corpo e, com o mana liberado, criou outra sombra Guduranis e um espírito artificial da morte e fez com que atacasse Vandaliel. Vocês também. Ele comandou os fantasmas de Moria e os outros. Sim, Rikudo-san. Disse Moria. Moria criou mais espíritos artificiais, enquanto Johnny, Iguchi, Katerina e Sugiura começaram a usar suas habilidades e recitar encantamentos. Mas embora sua experiência de origem tenha sido refletida em suas habilidades, eles ainda eram apenas fantasmas de Rank 2, então seus ataques careciam de poder em comparação com quando Guduranis lhes fornecia mana. Mas com sua mana completamente esgotada após criar a sombra Guduranis, Guduranis não teve outra maneira de manter sua resistência fútil. Go! Gritou Nishikaga, que não tinha sido muito utilizado por Guduranis até agora. Ele possuía a sombra Guduranis e ativou o Sleipnir, melhorando ainda mais sua força. A sombra Guduranis uivou enquanto atacava. Vandaliel foi incapaz de se mover enquanto absorvia Guduranis, e ele não tinha como resistir ao ataque da sombra Guduranis ou assim parecia. Braço, almofada de pata. Um braço cresceu rapidamente nas costas de Vandaliel, e a pata presa a ele desviou o punho da sombra Guduranis. O que? Guduranis proferiu em estado de choque. Não havia dúvidas, e este era um braço e uma pata do rei demônio. Mas isso não foi tudo. Vandaliel produziu um tentáculo em suas costas, ou melhor, um nariz em forma de tromba de elefante do rei demônio, que inchou quando ele apontou para a sombra Guduranis. Canhão tornado da prisão de chamas, disse Vandaliel. Um tornado de chamas vermelho-pretas irrompeu do nariz.
Incapaz de evitar o ataque, a sombra Guduranis gritou ao ser engolfada pelas chamas. Rihikudou e Nishikaga engasgou. Mas ele não conseguiu resistir a esse ataque, pois era um mero fantasma, e desapareceu da existência quando sua alma foi devorada. A sombra Guduranis, que sobreviveu, foi lançada voando na direção de Raiz e seus companheiros, que acabavam de derrotar os outros espíritos artificiais. Os espíritos artificiais criados por Moria foram varridos pelo poder de fogo esmagador de Vandaliel, e ele e os outros fantasmas desapareceram da existência um após o outro ao serem atingidos por balas ocas que foram lançadas com mais poder do que o normal. Johnny tentou resistir usando o Balor para minar a energia dos ataques, mas o grande volume de mana contido nos ataques de Vandaliel foi esmagador, além do que a habilidade de Johnny poderia absorver, e sua habilidade foi finalmente impotente. Mesmo com as habilidades e experiência que ganharam em suas vidas anteriores, não havia nada que esses fantasmas de Rank 2 pudessem fazer. Você já é capaz de usar os fragmentos do meu corpo com total liberdade, Guduranis murmurou, mais chocado com o fato de seu corpo ter sido roubado dele do que com a perda de Moria e dos outros. Você está assistindo, não está? Ele de repente gritou para os céus. Rodcorte. Libere os outros fragmentos da minha alma que você possui e permita que eles convirjam para mim. Se você me ajudar agora, posso derrotar Vandaliel. Se eu for devorado aqui, você nunca terá a chance de derrotar Vandaliel pelo resto da eternidade. Suas palavras não foram dirigidas aos céus, mas a Rodcorte, que sem dúvida assistia de seu reino divino. Se Guduranis conseguisse recuperar os outros fragmentos de sua alma que Rodcorte possuía, ele poderia recuperar seu mana e lutar contra Vandaliel mais uma vez. Na verdade, se sua alma se tornasse inteira novamente, ele poderia até conseguir recuperar com sucesso os fragmentos de seu corpo novamente. Conteúdo patrocinado. Mas não houve resposta da Rodcorte. Por quê? Contanto que você destrua Vandaliel, você não se importa com este mundo, não é? Guduranis gritou. Rodcorte estava ouvindo. Mas ele estava em estado de pânico total desde que Guduranis assumiu o controle de Rikudou e ressuscitou, e ele havia perdido a capacidade de tomar decisões com calma. Mesmo assim, ele esperava que os Guduranis ressuscitados pudessem derrotar Vandaliel, mas Guduranis já estava à beira da derrota. Com seu estado de pânico tão profundo como era agora, mesmo com Guduranis lhe oferecendo a opção de liberar mais fragmentos de sua alma, ele não foi capaz de agir imediatamente. Não, para ser mais preciso, ele tentou fazer o que Guduranis lhe disse, mas o desejo de autopreservação surgiu em sua mente e o impediu de fazê-lo. Para liberar os outros fragmentos da alma do Rei Demônio e entregá-los a Guduranis, Rodcorte precisaria incorporar os fragmentos da alma em alguém e fazê-los reencarnar perto de Guduranis. O único candidato disponível era Dalong, o único subordinado restante de Rikudou no reino divino de Rodcorte, mas ao contrário de Rikudou, ele era apenas um humano. Ele não seria capaz de resistir aos fragmentos da alma de Guduranis, ele seria dominado no momento em que eles estivessem incorporados nele. E uma vez que esta forma incompleta de Guduranis fosse ressuscitada, será que ela realmente tentaria ajudar os Guduranis que estavam nesta situação terrível? Não o abandonaria e tentaria escapar do reino divino de Rodcorte para outro mundo? Ao fazê-lo, não tentaria roubar o poder da Rodcorte? Dado esse perigo, Rodcorte não conseguiu tomar uma decisão, mesmo que fosse para matar Vandaliel. Desde o início, a maior prioridade de Rodcorte sempre foi ele mesmo. Ele não teve tempo de implementar uma maldição nos outros fragmentos de alma de Guduranis para impedi-los de quebrar almas, e se ele os ressuscitasse, eles poderiam tirar seu poder dele. Na pior das hipóteses, eles poderiam até destruir ele. Se isso acontecesse, quer Vandaliel morresse ou não, o destino do mundo e nada disso importaria mais para Rodcorte. Pensar que você estaria implorando pela ajuda de um deus, e nada menos que a ajuda de Rodcorte, e parece que você esgotou não apenas todo o seu mana, mas também todas as suas opções, comentou Vandaliel. Guduranis cerrou os dentes de frustração. Fique hesitante, não é, Rodcor? Ele parou no meio da frase e começou a gemer de agonia ao sentir uma dor terrível que era difícil de descrever. Mas quando percebeu o que era aquela dor, sentiu um verdadeiro desespero e medo. Seu bastardo, você está tentando devorar minha alma?
A alma do rei demônio Guduranis? Sim, disse Vandaliel. É mais seguro devorar e apagar você da existência do que selá-lo. Também não posso deixar a alma de Rikudou livre, e Edgar também é um inimigo mortal meu. Guduranis não era humano e não morreria mesmo que seu corpo fosse rasgado em incontáveis pedaços e sua alma quebrada em fragmentos. Mas a destruição de sua alma significaria um verdadeiro fim para ele e uma morte da qual ele não poderia ser ressuscitado. Guduranis sentiu um medo instintivo e primitivo, um medo que ele acreditava ter conquistado 100.000 anos atrás, antes do aparecimento de Vandaliel neste mundo, chamando a si mesmo de rei demônio e governando este mundo. Como você ousa? Como você ousa? Como ousa fazer isso comigo? É por isso que eu odiei você. Mais do que aquele covarde Belvood. Mais do que Alda, que era obcecada por aquele covarde. Mais do que aquele falso campeão escolhido pela Alda. Te odeio. Guduranis ferveu. Vandaliel tentou devorar as almas de Guduranis, Rikudou e Edgar o mais rápido possível, mas como se poderia esperar da alma do rei demônio, era difícil mastigar e se debater descontroladamente. Precisaria de algum tempo para mastigar corretamente. Raiz e seus companheiros foram forçados a lutar contra a sombra Guduranis que Vandaliel havia enviado voando contra eles, mas era apenas uma questão de tempo até que eles viessem por aqui. A destruição de Guduranis era algo que eles certamente receberiam bem, mas era improvável que eles ignorassem a alma de seu companheiro Edgar sendo quebrada e embora isso fosse conveniente para Vandaliel, pois era melhor do que eles simplesmente abandonarem Edgar e fugirem. Grande Vandaliel, lancei um feitiço para fechar o espaço, com as lâminas de 5 cores e a sombra Guduranis seladas dentro. Acredito que isso deve ganhar algum tempo, disse Gufadgar. Obrigado, Gufadgar. Esse cara é bastante teimoso, então isso ajuda muito, disse Vandaliel. Seu pedaço de vermiim. Guduranis gritou, as chamas de seu ódio queimando ferozmente. Isso foi tudo que ele pôde fazer, era a única maneira de resistir ao medo e ao desespero de seu iminente apagamento da existência. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo, Vandaliel. Mesmo se você devorar minha alma, nunca serei destruído. Eu me tornarei seu sangue, sua carne e, um dia, reivindicarei sua alma e seu corpo como meus e serei ressuscitado. Guduranis gritou. Fidir, que residia no cajado dos 5 pecados, estremeceu com a terrível maldição de Guduranis. Qualquer pessoa comum saberia que tal coisa não era possível, mas mesmo assim, certamente ficariam com medo e ansiosos com o Guice. Mas Vandaliel continuou mastigando a alma de Guduranis sem hesitação. Você pode tentar, disse ele. Tente por 10 anos, 100, pelo tempo que quiser. Durante esse tempo, devorarei o resto dos fragmentos da sua alma e continuarei a absorver fragmentos do seu corpo. E daqui a 1000 anos, seu nome viverá apenas em contos mitológicos. Vanda. Com o barulho áspero de algo sendo esmagado, a voz de Guduranis foi subitamente cortada. Obrigado pela refeição, disse Vandaliel. O enorme corpo negro de Guduranis desapareceu, como se estivesse sendo sugado para dentro de Vandaliel. Ouço palavras de ódio e maldições regularmente. Embora talvez você nunca tenha ouvido o que os espíritos têm a dizer, disse Vandaliel. Vandaliel estava rodeado de espíritos todos os dias e estava cansado de ouvir palavras de ódio e maldições. Graças ao seu feitiço do atributo da morte e orientação, quase nenhum deles foi direcionado a ele, mas ele estava acostumado a ouvir aqueles que eram, devido às suas experiências desde que reencarnou neste mundo. Assim, ele não se incomodou com as palavras de ódio e a maldição proferidas por Guduranis. No entanto, ele não era do tipo que baixava a guarda, então começou a realizar algumas verificações. Ele começou a verificar os numerosos processos de pensamento dentro de si, examinando a si mesmo e até mesmo a parte dele que existia na origem. Houve alguma mudança em mim depois que devorei a alma de Guduranis? Minha mana aumentou e novas skills se fundiram com outras, mas isso é tudo. Não há nada que me deixe ansioso. Também não observei nada. Não creio que nenhuma mudança tenha ocorrido comigo. Bem, eu deveria observar periodicamente, só para garantir. Conteúdo patrocinado.
Não havia nada que sugerisse que a maldição de Guduranis tivesse se tornado realidade. A única coisa que ocorreu foi um aumento de mana e a aquisição de novas skills, que não resultou de um aumento no nível de seu job. Essas mudanças abruptas foram o resultado de ele devorar o instinto, as memórias e o pó da alma de Guduranis, bem como as almas de Edgar, Rikudo e também de outros indivíduos reencarnados. Seu mana aumentou em 20.000.000.000. O nariz, as glândulas sebáceas, as patas, o braço direito, o braço esquerdo e o cérebro do Rei Demônio se fundiram com o corpo do Rei Demônio. Você adquiriu o instinto do Rei Demônio e o memórias do Rei Demônio. Corpo do Rei Demônio o despertou para o verdadeiro Rei Demônio. Demon King's Instinct e Demon King's Memories se fundiram com o True Demon King. Entendo, então era isso que aquela maldição significava. Que maldade chamar alguém de um verdadeiro Rei Demônio. Será que os deuses dos status me odeiam? Até este ponto, Vandaliel se considerava um humano que possuía o corpo do Rei Demônio, então ser chamado de um verdadeiro Rei Demônio foi um choque para ele. Você adquiriu o desenvolvimento ilimitado, velocidade de aprendizagem aumentada, criação de espírito artificial, cópia, poder duplo, absorção de energia, Sleipnir Pib precisão perfeita. Desenvolvimento ilimitado, velocidade de aprendizagem aumentada, criação de espírito artificial, cópia, poder duplo, absorção de energia, Sleipnir Pib precisão perfeita se fundiram com o verdadeiro Rei Demônio. As habilidades que ele adquiriu fundiram-se com o verdadeiro Rei Demônio. Claro, não havia outra maneira de perder uma habilidade que havia sido aprendida, a não ser perder a proteção divina que havia sido concedida por um Deus, e não era como se ele precisasse anunciar cada habilidade que havia adquirido, então ele simplesmente precisava para manter isso para si mesmo. Vandaliel. Parece que você comeu Guduranis. Você está bem? Você não está se sentindo bem? Darcia perguntou, parecendo preocupada. Bokshan. Eu cheguei, disse Sam, que apareceu após terminar suas operações de resgate. Estou bem, mãe. O corpo do Rei Demônio o mudou para uma habilidade chamada o verdadeiro Rei Demônio, mas ainda sou eu, disse Vandaliel de forma tranquilizadora. O céu estava azul e lindo e o vento era refrescante. Ele se sentiu vazio e lamentável ao olhar para a montanha de escombros abaixo dele, mas ficou aliviado ao ver que a mansão Silky Zakart, a escola preparatória de heróis, a guilda dos aventureiros e os edifícios onde ele havia construído abrigos de emergência estavam intactos. Ele sentiu carinho por sua família e companheiros, curando seu coração que havia ficado selvagem e descontrolado durante a batalha. Assim, Vandaliel estava completamente certo de que não havia perdido uma única parte de sua natureza humana ou sanidade. Certamente havia alguns que estariam dispostos a questionar sua sanidade, mas não havia ninguém por perto que faria isso agora. Afinal, algo ainda mais importante do que isso aconteceu. Vandaliel. Você realizou a maior coisa na história deste mundo, disse Vida, a deusa da vida e do amor, que desceu sobre Darcia. Ela elogiou Vandaliel, seu filho de quem ela tanto se orgulhava. Ainda existem fragmentos da alma de Guduranis, mas você garantiu que aquele rei demônio nunca será totalmente ressuscitado pelo resto da eternidade. Não importa o que alguém diga, você é o salvador deste mundo. Em nome dos deuses, eu agradeço. Você adquiriu os títulos o Salvador e Demon King Slayer. Naquele momento, o mundo de Lambda foi libertado do medo de que Guduranis algum dia fosse totalmente ressuscitado. Não foi apenas que o instinto, as memórias e o pó da alma foram apagados da existência. Também ficou claro que os fragmentos do corpo de Guduranis que Vandaliel absorveu nunca retornariam para Guduranis, mesmo que Guduranis fizesse contato direto com eles e pedisse que retornassem para ele. Guduranis nunca mais recuperaria os fragmentos de seu corpo, mesmo que matasse Vandaliel. Não importa o quão afortunado Guduranis fosse, não importa o quão inteligente ele conspirasse, e mesmo que todos os seus planos fossem bem-sucedidos, ele só poderia ser ressuscitado não apenas com partes de sua alma faltando, mas com uma parte significativa de seu corpo faltando, como bem. Como Vida havia dito, ainda havia fragmentos do corpo de Guduranis que Vandaliel não havia absorvido, e ainda havia fragmentos da alma de Guduranis que estavam em posse de Hotcourt e Alda.
Era provável que esses fragmentos ficassem fora de controle no futuro. Todo este incidente foi causado pela abertura dos fragmentos de alma que Rodcourt mantinha em seu reino divino, fora do mundo de Lambda. Não havia garantia de que isso nunca aconteceria novamente. Mas se assim fosse, o mundo seria capaz de sobreviver enquanto Vandaliel estivesse lá. Vandaliel interpretou esses títulos como sinais de elogio e confiança, bem como um pedido para que desempenhasse essa função. Estou honrado, disse ele. Não houve desvantagens para Vandaliel em aceitar os papéis de um Demon Kingslayer e um Savior. Ele simplesmente continuaria fazendo o que sempre fez. Absorver fragmentos do Rei Demônio não representava risco para Vandaliel. Se Guduranis fosse ressuscitado mesmo de uma forma incompleta como neste incidente, até mesmo grandes nações cairiam. E se ele fosse deixado sozinho, ele ameaçaria ainda mais perigo para este mundo. Assim, não importa onde neste mundo ele fosse ressuscitado, ele não poderia permanecer livre. Rikudo e Edgar foram destruídos, mas ainda era possível que Guduranis pudesse de alguma forma absorver as almas das pessoas ou monstros deste mundo e ganhar artificialmente um status novamente. E os títulos de O Salvador e O Matador do Rei Demônio certamente seriam úteis para ele em suas atividades como Imperador do Império Demônio de Vidal. O uivo de um espírito artificial ecoou, trazendo Vandaliel de volta aos seus sentidos. Conteúdo patrocinado. É problemático que eles não desapareçam mesmo depois da destruição de Guduranis, disse Vandaliel. É provável que, ao ganharem status e classificações, eles se tornem monstros que servem Guduranis, em vez de criaturas que foram conjuradas por magia, disse Gufadgar. E Borkus e os outros estavam lutando contra os espíritos artificiais restantes. Eles já haviam aprendido como lidar com eles, então provavelmente seriam derrotados em breve. O problema eram as lâminas de 5 cores. Um grito áspero de morte soou e, ao mesmo tempo, a barreira de Gufadgar que ela havia criado ao manipular o espaço foi quebrada. Do outro lado estava a sombra Guduranis, que já estava desaparecendo, e o grupo de Heinz, que parecia consideravelmente exausto. Parece que sua descida heroica de Deus foi desfeita, disse Darcia. Isso é bom, disse Vandaliel. Depois de devorar as memórias do Rei Demônio, ele já foi capaz de ver as memórias muito recentes de Guduranis. Segundo eles, o ataque de Heinz, com o Heróis God desemvativo, produziu uma ligeira resposta em um Danger Sense indéfimo de Guduranis. Era possível que só tivesse respondido porque ser ferido pelo ataque de Heinz resultaria na morte dele por Vandaliel, mas Vandaliel não pretendia colocar sua própria vida em risco para testar essa possibilidade. Vandaliel-sama, se ele não estiver usando o Heróis God Descem, disse Eleanora, que havia saído da carruagem de Sam. Tendo terminado de derrotar os espíritos artificiais, Borkus e os outros começaram a apontar suas armas para Heinz e seus companheiros também. Eleanora, pessoal, eu serei o principal na luta contra o Heinz. Mesmo sem Belwood, ele tem aquela espada sagrada, disse Vandaliel. Randolph-sensei, você pode assistir, se quiser. Muito bem, disse Eleanora. Permita-me acompanhá-lo na batalha. O destino de você e de seus amigos não tem nada a ver comigo, mas você ainda é meu aluno. Seria um problema para mim, como professor, não fazer nada além de observar, disse Randolph. Heinz estava em grande desvantagem para Vandaliel em termos de forças de combate que cada lado tinha disponível, mas Heinz ainda era um aventureiro da classe S. Por outro lado, Vandaliel ocupava uma posição pública na sociedade como filho de Darcia, um nobre honorário, e como estudante menor de idade. Assim, se Heinz desafiasse Vandaliel para uma batalha, seria problemático para Randolph, que havia sido contratado temporariamente como professor, não ficar do lado de Vandaliel. É claro que essa lógica empresarial não era a única razão pela qual ele estava do lado de Vandaliel. A alma de Edgar já se foi? Perguntou Heinz, que aparentemente havia se recuperado do cansaço de suas batalhas, ou dos efeitos posteriores da descida heroica do Deus sendo desfeitos, ou o que quer que fosse. Eu o esmaguei com os dentes, devorei e destruí. Junto com as almas de Rikudo e Guduranis, Vandaliel respondeu enquanto ativava imediatamente a técnica de combate à destruição de almas. Depois de devorar as almas de Guduranis e dos outros, seu mana já havia se recuperado totalmente.
Mesmo que Heinz atacasse ele, enfurecido pela morte de Edgar, ele estava confiante de que poderia derrotar Heinz. Mas Heinz não ficou furioso como Vandaliel esperava. Entendo. O que aconteceu com Edgar é lamentável, mas não tenho o direito de reclamar com você. Tenho certeza de que Edgar teria preferido isso a continuar a ser usado por Guduranis. Além disso, se quero culpar alguém pelo que aconteceu, deveria culpar aquele deus chamado Rodcourt, aquele que mexeu com a alma de Edgar. Acho que fui a razão pela qual Rodcourt mexeu com sua alma, já que fui eu quem a danificou tão severamente em primeiro lugar, apontou Vandaliel. Não se atreva a sugerir que deveríamos tentar conversar sobre isso novamente, pensou ele, gemendo de ódio por dentro. Mas Heinz balançou a cabeça. Parecia que ele realmente não tinha intenção de culpar Vandaliel pela morte de Edgar. Eu estava disposto a dar minha vida a você assim que a crise com o ser que causaria grandes danos a este mundo, assim que a crise com Rikudo e Jiri fosse resolvida, disse ele. Vandaliel pôde sentir surpresa e confusão vindo de Eleanor e Randolph. E em troca, você pretendia solicitar que eu não prejudicasse nenhum de seus companheiros, o povo da facção pacífica de Alda, ou Selen? Vandaliel perguntou. Exatamente, disse Heinz. Eu queria que você poupasse Delise e Edgar também, mas... sem chance. Se você está oferecendo sua vida, Heinz, não faz sentido que eu não ofereça a minha também. Disse Delisa surpresa, sem ter sido informada de que essa era a intenção de Heinz. Eu vejo. Se esses são os seus termos, então estou disposto a concordar, disse Vandaliel. No entanto, também destruirei a espada sagrada que você está segurando em suas mãos agora. E não posso prometer que nunca colocarei a mão neles em nenhuma circunstância. Afinal, posso imaginar alguém tentando planejar e fazer algo após a sua morte por ressentimento por este acordo, ou alguém fazendo algo indesejável após a sua morte por outros motivos. Ele estava considerando com otimismo o acordo proposto pela Heinz. Se ele pudesse destruir Heinz, que era capaz de invocar Belvood sobre si mesmo, então ele poderia ir atrás da vida de Delisa mais tarde, já que ela só era capaz de invocar um espírito heróico sobre seu corpo. E, em primeiro lugar, ele nunca teve a intenção de tentar fazer qualquer coisa com aqueles que tinham ligações com a Heinz. Em relação a Selen, ele queria evitar ao máximo qualquer envolvimento com ela. E quanto aos seus companheiros e à facção pacífica de Alda? Isso não incluía os adoradores de Alda no Império Amid, nem incluía o próprio Deus da Lei e do Destino Alda. Mesmo se ele encurralasse Alda e tirasse seu poder dele depois de perder o trunfo que Heinz representava, ou mesmo se ele declarasse guerra ao Império Amid e o destruísse, o acordo não seria quebrado. Era provável que Heinz nunca tivesse pensado no conceito de que ele, um adorador, deveria implorar pela vida do grande Deus que ele adorava. E quanto ao Império Amid, embora ele tivesse vindo originalmente da nação Skudumir, um de seus estados vassalos, ele se mudou para o reino de Orbaum e se tornou um nobre honorário aqui, apesar do fato de o reino de Orbaum ter sido um inimigo do Império Amid desde a sua fundação. Ele não tinha nenhum sentimento de pertencer ao Império Amid, então era de se esperar que ele não tivesse pensado nisso quando chegou aos termos deste acordo. E se o acordo acontecesse e Vandaliel matasse Heinz, se Delisa e os outros tentassem vingar Heinz, ele poderia simplesmente matar Delisa então. Ele não pretendia fazer nada para incitá-los a fazer isso, e mesmo que Delisa pretendesse viver uma vida tranquila sem tramar nada, ele só precisaria esperar um século e algumas décadas até que ela morresse de velhice. Então, por que você ainda está apontando sua arma para Vandaliel? Darcia perguntou. Conteúdo patrocinado. Na verdade, a ponta da espada sagrada de Heinz ainda estava apontada para Vandaliel. Isso porque, e a situação mudou, disse Heinz, segurando sua espada com mais firmeza. Não posso fazer esse acordo com você agora. Você não apenas destruiu a alma de Guduranis, você devorou, não foi? Vandaliel ficou simplesmente confuso com isso. Isso mesmo, mas não me diga que você acredita nas bobagens que Guduranis disse? Como você pode ter certeza de que foi apenas um absurdo? Heinz perguntou. Vandaliel e seus companheiros ficaram chocados com isso. Eles ficaram sem palavras diante da estupidez do que ele estava dizendo. Guduranis é astuto e terrivelmente tenaz.
Alda pediu que a alma de Edgar fosse tratada, e o deus chamado Rodcourt mexeu com a alma de Edgar, e mais tenho certeza de que nenhum deles pretendia que Guduranis fosse ressuscitado. E ainda assim, sua ressurreição aconteceu, e acho que isso só pode significar que até mesmo os deuses falharam em tomar conhecimento dos planos do Rei Demônio. Não acredito que você possa suprimir a alma do Rei Demônio, já que você nem é um deus, disse Raiz. Ouvir de você que não sou um deus não me deixa nem um pouco feliz, mas suponho que seja razoável para você pensar dessa forma, disse Vandaliel. Raiz não acreditava que Vandaliel pudesse permanecer completamente inalterado após devorar a alma de Guduranis. Vandaliel ficou um pouco confuso com isso, mas ao mesmo tempo aceitou pela total falta de confiança entre ele e Raiz. Na verdade, a razão era que a forma como Vandaliel e seus companheiros viam Guduranis era diferente de como Raiz e seus companheiros viam Guduranis. Para Vandaliel, o ato de devorar e absorver a alma de Guduranis era uma extensão de comer. Em outras palavras, era apenas comer. Afinal, alguém comendo um prato de peixe grelhado não significa que o peixe poderia assumir o controle de seu cérebro. O mesmo acontecia com tonkatsu, bife de lombo e yakitori, e comia Guduranis vivos. Mas Raiz e seus companheiros consideraram o ato de absorver a alma de Guduranis como uma forma de permitir que ele existisse no mesmo estado que Rikudo e Jiri e Edgar. Era assim que Guduranis era aterrorizante para eles e quão pouco sabiam sobre ele. Não havia como dizer que tipo de poder ele mantinha escondido. Mesmo que Vandaliel lhes dissesse que havia esmagado a alma de Guduranis com os dentes e o devorado, Raiz não tinha a capacidade de ver almas, então não havia como ele acreditar nisso. Guduranis era capaz de existir como fragmentos mesmo depois de ter sido quebrado em pedaços, então ele não pôde deixar de suspeitar que sua consciência estava intacta e simplesmente adormecida agora que havia sido absorvido por Vandaliel. Você não acha que Guduranis sendo absorvido por você foi demais como você esperava? Se ele se permitir ser absorvido por você, ele pode ficar adormecido e esperar por uma oportunidade para assumir o controle do seu corpo, assim como fez com o de Rikudo e Jiri, continuou Raiz. Ao fazer isso, Guduranis pode adquirir os fragmentos que você coleta e absorve, e ser ressuscitado em um estado mais completo. Havia alguma lógica no argumento de Raiz. Era provável que outros pensassem o mesmo e deuses das forças de Alda e seus adoradores. Em outras palavras, aqueles que não foram guiados por Vandaliel. Pensando um pouco mais no assunto, Vandaliel provavelmente suspeitava que isso aconteceria, no fundo. Mesmo que não o tivesse feito, aqueles que o rodeavam, como Darcy e Zadiris, tê-lo-iam ensinado e encorajado a alcançar uma compreensão mútua mais profunda. E ele provavelmente teria feito o que eles disseram e se aquele com quem ele precisava para chegar a esse entendimento mútuo não fosse Raiz. Então não há sentido em dizer mais nada, disse Vandaliel. Deixando de lado sua confusão, por não ter sentido, Vandaliel transformou sua armadura em uma forma mais ofensiva para que pudesse matar Raiz e seus companheiros, e começou a ativar habilidades como o transcender limites. Sua aparência atual e, mais importante, a presença sinistra que você está irradiando, para mim se parece exatamente com a de Guduranis, disse Raiz. A percepção do bem e do mal é facilmente influenciada pela posição e pelos valores de alguém. E o mais importante, não me importo com o que você pensa, disse Vandaliel. Primeiro, ele tentou diminuir a distância entre ele e Raiz. Ele sabia que Raiz era um espadachim e que seria mais vantajoso lutar à distância, mas acreditava que seria mais eficaz manter Raiz reprimido em combate corpo a corpo enquanto Darcia, Eleanor e os outros perturbavam sua coordenação com Delisa e seus outros membros do partido. Apesar de seu cansaço, Raiz extraiu toda a força que lhe restava e ativou a descida heroica do deus, e Belvood, que residia em um acessório que ele usava, entrou em seu corpo mais uma vez. Ele estava usando a habilidade imediatamente após seu limite de tempo já ter esgotado uma vez, então duraria menos de 1 minuto desta vez. Mas ele decidiu que se não o ativasse agora, seria derrotado por Vandaliel em segundos. No momento antes de Vandaliel e Raiz colidirem, um vento forte envolveu os arredores sem aviso prévio. Não havia poeira ou neblina no vento, mas ele bloqueou a visão de tudo e então parou tão repentinamente quanto começou. Mas os membros das lâminas de 5 cores desapareceram. O que é isso? Murmurou Vandaliel. Parece ser obra de Nineroad.
Eu senti o poderoso atributo mana do vento. Ela desceu por apenas um momento para permitir que Raiz e os outros escapassem, disseram Darcy e Vida. Sem nenhum alvo para acertar o punho, o rosto de Vandaliel caiu em decepção. Minhas desculpas, grande Vandaliel. Como foi usado o atributo vento em vez do atributo espaço, não pude interferir no tempo, disse Gulfadgar. Não, a interrupção foi muito repentina. É natural que você não tenha conseguido responder a tempo, disse Vandaliel, desfazendo sua técnica de combate à destruição da alma com um grande suspiro enquanto olhava para cima novamente. Bem, então suponho que devemos lidar com as consequências da batalha. Ajudar na reconstrução da igreja de Mineroad pode vir por último. E primeiro, precisamos fazer algo sobre esses portões. Ao contrário de Guduranis, que havia sido morto e já havia desaparecido, os incontáveis portões ainda permaneciam no chão, e Vandaliel começou a pensar no que fazer com eles.